Vamos então à primeira aula de Biologia Celular e Molecular e vamos começar por relembrar alguns conceitos já dados em termos de Biologia de 10º e 11º. Vamos começar aqui pelos organelos, ou seja, especialmente nas células eucarióticas, ou seja, o que é que existe nas células eucarióticas e vamos trabalhar então as funções de alguns dos organelos celulares. E antes disso, começamos pelas funções da membrana celular, ou seja, ela tem uma função de barreira, troca de materiais e contribui para que a célula altere a sua forma e tamanho, especialmente durante o movimento da célula e durante a sua divisão. À semelhança de uma parede que é constituída por tijolos, e eu gosto muito desta analogia, a membrana celular é constituída por fosfolípidos. O fosfolípido ele é constituído por uma cabeça que é hidrofílica, ou seja, que pode estar em contacto com a água, e por uma cabeça por caudas hidrofóbicas, ou seja, que não podem entrar em contacto com a água. E essa água que existe quer no meio extracelular, quer no meio intracelular. O que faz com que a disposição dos fosfolípidos na membrana celular não possa ser feita ao acaso, ou seja, não pode ser feita desta maneira, uma vez que assim, ou seja, teríamos aqui as caudas giradas para o meio intracelular onde existe água, aqui também não pela mesma razão, e então significa que a forma de dispor os fosfolípidos na membrana celular é na forma de uma bicamada fosfolípida. Relativamente a esta disposição, portanto, os fosfolípidos acabam por se manter juntos devido a forças de atração que contribuem para que a estrutura da membrana celular seja, no fundo, dinâmica e fluida. Este dinamismo e fluidez vai contribuir para que a membrana seja permeável, ou seja, para que pequenas moléculas como gases consigam atravessar os pequenos gaps entre as moléculas fosfolípidos e também contribui para a flexibilidade da própria membrana, ou seja, aqui dá a ideia de se eu colocasse aqui uma agulha e fizesse com que ela tentasse atravessar aqui a membrana, aqui havia os fosfolípidos iam se reorganizar de forma a arranjar espaço para que essa agulha atravessasse e depois voltar-se a juntar. Relativamente à alteração de forma, de tamanho e de mudança de forma e de tamanho, portanto, isso está relacionado muitas vezes com a questão da própria divisão celular, portanto, ou seja, podem ser adicionados fosfolípidos para aumentar o tamanho da célula ou remover fosfolípidos para diminuir o respectivo tamanho. Quais são os organelos que estão presentes em todas as células? Temos os ribossomos, que são complexos macromoleculares que desempenham um papel fundamental na síntese de proteínas e que estão localizados no citoplasma, mais em concreto no citosol. E aqui coloco a diferença entre citoplasma e citosol, porque pode haver esta ainda alguma dúvida. Portanto, o citosol, também chamado de hialoplasma, é na verdade o líquido que se encontra no citoplasma, enquanto que o citoplasma é toda a região, portanto, que é delimitada pela membrana citoplasmática e que contém então o citosol, os organelos e outras substâncias. Ou seja, o citosol é um componente do citoplasma, por isso não são sinónimos. E também o que também está sempre presente é o núcleo, que é onde está contido o genoma. Quais são os principais então organelos presentes nas células eucarióticas? Temos o retículo endoplasmático, ou seja, aqui temos o núcleo, na verdade. Depois temos aqui a retículo endoplasmático, temos aqui as mitocôndrias, depois temos os peroxissomas e lisossomas, e também temos, que não está aqui representado, o aparelho de Golgi. Como é que é constituído o núcleo da célula eucariótica? Portanto, é a estrutura mais evidente da célula, contém cromatina, que é um material filamentar formado por DNA, proteínas e RNA. Existem dois tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. Qual é a diferença entre essas duas? Em primeiro lugar, a molécula de DNA forma a cromatina, portanto, é um DNA um pouco mais enrolado e que se encontra associado a proteínas, e a cromatina depois vai se condensar totalmente, formando um cromossoma. A eucromatina acaba por ser a cromatina que vai participar na codificação genética para a produção das proteínas, ou seja, aquela tradução, portanto, a DNA converte-se, ou seja, vai se transformar, vai-se
vai haver aqui uma tradução para RNA ribossomas e depois para ser possível formar proteínas. A heterocromatina já é uma cromatina muito pouco ativa ou mesmo inativa que se encontra dentro da célula. A cromatina, portanto, encontra-se mergulhada no hialoplasma, ou seja, ou no nucleoplasma, que é um meio semifluido do núcleo com pH diferente do citosol. O núcleo pode conter corpos granulares, que são os nucleolos, onde o RNA ribossómico se associa às tais proteínas para conseguir formar ribossomas. O conteúdo nuclear está separado do citosol por uma membrana dupla, que é chamado invólucro nuclear. A membrana externa pode ter ribossomas e associados e ser contígua com o retículo endoplasmático. Relativamente ao espaço perinuclear, é o espaço que existe entre as duas membranas do invólucro nuclear e é luminal. As duas membranas do invólucro nuclear têm pontos de fusão, que são poros nucleares, e para que é que eles servem? Permitem a continuidade do fluido solar. Há aqui a possibilidade de entrada das nucleoproteínas, que é um grupo de proteínas que se combinam estruturalmente com os ácidos nucleicos, formando complexos estáveis, como, por exemplo, as estonas. E permite também a saída dos próprios RNA e das subunidades dos ribossomas, que depois vão entrar no processo da tradução das proteínas. Relativamente aos ribossomas, eles são compostos por uma subunidade maior e uma subunidade menor. As duas subunidades são responsáveis pela descodificação da mensagem do RNA mensageiro e coordenam a ligação de aminoácidos em cadeias polipeptídicas, ou seja, estão envolvidos na síntese das proteínas. Agora, as duas subunidades têm funções diferentes. A menor promove o emparelhamento do RNA mensageiro com o RNA transferência e a subunidade maior coordena já a formação da cadeia polipeptídica. Os ribossomas só são funcionais quando as duas subunidades se encontram juntas durante a síntese proteica, ou seja, durante a tradução. As ribozimas são moléculas de RNA com atividade catalítica, portanto funcionam como enzimas, não são organelos, podem catalisar reações químicas específicas e todos os ribossomas contêm uma ribosima, que é o RNA catalítico. Polissomas é uma associação de vários ribossomas a um mesmo RNA mensageiro para sintetizar uma determinada proteína. Podem estar livres no citosol ou ligados ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Aqui, nesta questão da associação dos ribossomas ao retículo endoplasmático, aqui tem todo um processo que não é assim tão direto, ou seja, os ribossomas, para associar ao retículo endoplasmático, dependem de uma chamada sequência de sinal, para poderem fazer esta associação. E para poderem se ligar a uma chamada proteína receptora, portanto, que é uma partícula de reconhecimento do sinal. Por isso, o que é que acontece? Isto trata-se de um sistema de entrega que vai garantir que certas proteínas se desloquem para o retículo endoplasmático, onde estão a ser fabricadas. E isto é muito importante, porque muitas proteínas só funcionam depois de sofrerem modificações no retículo endoplasmático. E de modificações, nós estamos a falar de dobragem, adição de açúcares, transporte para secreção, etc. Agora, o que é que acontece ao longo deste processo? Nós temos um ribossoma que vai começar a sintetizar a proteína. Logo no início surge uma sequência de sinal, que é um pequeno endereço postal feito de aminoácidos. O nosso sistema de reconhecimento de sinal, ou seja, o nosso SRP, reconhece essa sequência e liga-se a ela, portanto, isto pausa a tradução temporariamente. O complexo ribossoma SRP mais proteína original é levado até esse tal receptor que está na membrana do retículo endoplasmático. O ribossoma é então colocado em cima de um canal proteico embutido na membrana do retículo endoplasmático que funciona como uma porta de entrada e permite que a proteína original passe do ribossoma para dentro do retículo. O SRP e o receptor saem, o que requer a utilização de energia na forma de GTP, guanosina trifosfato, e a tradução começa e a proteína entra pelo canal proteico para dentro do retículo endoplasmático. Uma enzima chamada signal peptidase corta a sequência final e a proteína fica livre do lumen do retículo endoplasmático para poder ser modificada e seguir o seu destino.
Ok. Relativamente ao sistema endomembranar, são um conjunto de numerosos sacos membranares citoplasmáticos interrelacionados e responsáveis pela compartimentação celular. É um conjunto de membranas internas e inclui uma grande variedade de organelos: retículo endoplasmático, quer liso, quer rugoso, aparelho de Golgi, lisossomas, vesículas e microcorpos. O retículo endoplasmático está presente em todas as células eucarióticas, é um conjunto de sacos ou cisternas, tubos e canais membranares interligados, contíguos com a membrana exterior do invólucro nuclear. O retículo endoplasmático rugoso tem ribossomas associado à fase cis da membrana, que é onde ocorre o síntese de proteínas, e estas proteínas integram-se na membrana do retículo endoplasmático ou passam para o lúmen, podendo ser posteriormente modificadas. As proteínas que são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso passam em vesículas transportadoras para o aparelho do Golgi, onde são direcionadas e modificadas para incorporação noutros organelos, integração na membrana celular ou para secreção. Relativamente ao complexo do Golgi, ele possui uma face cis e uma face trans. A face cis é a face de recepção, está voltada para o retículo endoplasmático e recebe as vesículas vindas deste, contendo proteínas recém-sintetizadas e que estão parcialmente modificadas. Muitas vezes estas proteínas chegam nesta fase como marcadores para serem processadas. Já na fase trans, ou também chamada de fase de maturação, fase de saída ou fase de amadurecimento, está voltada para o citoplasma, está mais próximo da membrana plasmática e a sua função é enviar proteínas processadas para outros destinos, membrana plasmática, lisossomas, secreção para fora da célula. As proteínas passam pelas cisternas do complexo de Golgi, são modificadas gradualmente e saem prontas para o seu destino. O retículo endoplasmático liso não tem ribossomas, mas é o local de vários processos de síntese, desintoxicação e armazenamento. Forma vesículas transportadoras carregando proteínas recém-sintetizadas e lípidos. Muitas proteínas diferentes que estão sintetizadas nos ribossomas do retículo endoplasmático atravessam o complexo de Golgi. Temos as proteínas membranares que são integradas na membrana plasmática ou noutras membranas solares. As proteínas secretoras, que são hormonas peptídicas e enzimas digestivas, que são incorporadas em vesículas secretoras. E depois as enzimas hidrolíticas, que são incluídas em lisossomas. As proteínas são modificadas à medida que atravessam o complexo de Golgi, ou seja, são glicolizadas, fosforiladas, remoção de péptidos, e essas modificações são cruciais para a função adequada das proteínas. Os lisossomas são vesículas originadas nos dictiosomas que contêm enzimas digestivas, ou seja, contêm hidrolases ácidas, que correspondem aos principais sítios de digestão intracelular. As hidrolases lisossomais são enzimas hidrolíticas solúveis, decompõem nucleótidos, proteínas, lípidos, fosfolípidos, carboidratos e removem grupos sulfato e fosfato das moléculas. A morfologia dos lisossomas varia de célula para célula e principalmente com o grau de atividade digestiva. Podem conter pedaços de membranas, vesículas, grânulos, organelos ou células de micro-organismos ingeridos. Promovem a digestão intracelular, os lisossomas, são partículas ingeridas, ou seja, partículas ingeridas por endocitose ou fagocitose, que é o processo de heterofagia, que é o processo de ingestão e digestão de partículas alimentares não vivas ou estranhas, e depois temos que os organelos celulares que são usados ou com deficiências também são ingeridos e digeridos de partes celulares, que é o processo de autofagia. A ruptura da membrana do lisossoma pode provocar a libertação das enzimas e a degradação da célula. Os peroxissomas e gliossomas, que são microcorpos, são vesículas originadas nos dictiosomas e que contêm oxidases. São semelhantes a vesículas de armazenamento e a lisossomas. Estão envolvidos em várias vias oxidativas de ácidos gordos e de aminoácidos, de que resulta a produção de peróxido de hidrogênio. Esta é subsequentemente por elas degradada em água e de oxigênio. Os microcorpos decompõem então peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica produzida durante o metabolismo celular. Tal ajuda a célula contra os danos oxidativos.
A mitocôndria são organelos delimitados por dupla membrana, que contém o próprio DNA. Conseguem converter há uma conversão da energia redutora dos hidratos de carbono em energia de ligação química sob a forma de ATP, que pode ser reaproveitada. Nos eucariontes, as mitocôndrias são a sede desse processo e contêm ribossomas e outros componentes necessários à síntese proteica. A maioria das suas proteínas é codificada no núcleo e importada do citosol. Na mitocôndria, esta possui duas membranas, externa e interna, possui um espaço entre as membranas, que é o chamado espaço intermembranar, possui um espaço limitado pela membrana interna, que é chamada matriz mitocondrial. A membrana interna apresenta invaginações que se projetam para o espaço interno, cristas. A quantidade de cristas varia com o tipo de célula. A membrana externa está em contacto com o citosol. As oxidações mitocondriais dos compostos de carbono estão a cargo das enzimas da matriz. A composição química de proteínas e fosfolípidos das duas membranas mitocondriais é muito diferente. A produção da ATP ocorre nas cristas, daí a ATP sintetase. As mitocôndrias contêm o seu próprio DNA, ribossomas e outros componentes necessários à síntese proteica. O DNA mitocondrial só codifica uma parte das proteínas envolvidas no metabolismo do organelo. As restantes proteínas são codificadas pelo DNA do núcleo, importadas do citosol. São consideradas semi-autónomas por terem o próprio DNA, ribossomas próprios, dividirem-se por fissão, no entanto dependem da célula, pois têm todos os genes necessários para se ver sozinhas, daí não serem totalmente autónomas, ou seja, não têm todos estes genes. Novas mitocôndrias são produzidas pelo crescimento de organelos que já existem, seguidos de fissão. O seu crescimento depende principalmente da importação de proteínas vindas do citosol. O citoesqueleto é uma rede organizada de filamentos proteicos presentes nas células eucarióticas. Estabelece, modifica e mantém a forma das células. É responsável pelos movimentos celulares e deslocamentos dos organelos, cromossomas, vesículas e diversos grânulos. É exclusivo das células eucarióticas. É uma rede de filamentos e de túbulos proteicos interligados, identificáveis em microscopia de imunofluorescência. Estende-se do núcleo à membrana celular. É o principal responsável pela organização do citoplasma e é responsável por todas as funções espaciais e mecânicas das células. Os elementos do citoesqueleto mantêm a forma da célula e permitem a mobilidade dos organelos. Estes elementos dissociam-se, reassociam-se ao longo da vida da célula e os elementos do citoesqueleto são filamentos da quitina, filamentos intermédios e microtúbulos, como os centríolos, flagelo e cílios.